Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui, direto do Resenha Rubro-Negra. Nação, como é que tá o preparativo para a virada do ano novo aí na casa de vocês? Me conta aí nos comentários o que vocês já estão fazendo. Vai receber os parentes? Vão fazer uma coisa só mais intimista mesmo em casa? Como é que tá rolando? Eu tô aqui na rua, já preparando aí com a Miriane e com as minhas filhas e com meu meninão, já os preparativos do ano novo, da virada do ano novo. Mas também estamos sempre de olho em tudo que está acontecendo no Flamengo. Hoje, no vídeo das 7 horas, lá no Fla Nação VP, eu trouxe para vocês algumas situações que já estão em andamento no Ninho do Urubu. Como, por exemplo, a demissão daqueles preparadores físicos, daqueles preparadores de goleiros, daquela comissão técnica permanente que o Flamengo tinha e que não nos agradou no ano de 2020 e no ano de 2021. Começar o ano novo com a comissão técnica nova do Paulo Souza. E se possível fosse, eu gostaria muito que o Marcos Braz desse pra gente o presente da gente ter, junto da nossa comissão permanente, o Mário Monteiro, que era preparador físico do Jorge Jesus em 2019, inclusive era o preparador físico do Jorge Jesus agora, lá na equipe do Benfica. Eles romperam a parceria e, portanto, o preparador físico ficou solto na pista e eu adoraria que o Mário Monteiro voltasse para o Flamengo. Criei até uma hashtag lá no Twitter, Mário Monteiro no Fla. Se você tiver conta no Twitter, dá uma passadinha lá, dá uma apoiada nessa hashtag, porque o cara é bom demais. Fabrício, mas nós já temos 2 preparadores físicos que estão vindo com Paulo Souza. Beleza? Ele pode ser preparador físico das categorias de base. Já imaginaram como é que as categorias de base iam voar no Mengão Queridão? Pois é. Agora que a gente já tem treinador, já tem comissão técnica, já tem tudo definidinho, o Flamengo deve começar a olhar para os reforços para o ano que vem. E esses reforços, eles têm que ser avaliados, pessoal, não só naquilo que a gente viu nos anos anteriores, mas também naquilo que o novo treinador planeja e projeta para o próximo ano. Ou seja, ele gosta de sair jogando. Então talvez a gente precise de um goleiro que tenha mais experiência com as bolas nos pés. Por exemplo, o Diego Alves faz isso muito bem. Mas será que o Diego Alves vai ter físico para aguentar o ano de 2021 todo? Será que dá para o Hugo Souza melhorar nesse aspecto e nos ajudar em 2022? E o Gabriel Batista, o que nós vamos fazer com ele? Será que o Flamengo precisa trazer um novo goleiro? Na lateral esquerda, Felipe Luiz, René e Ramon. Essa foi a ordem que os treinadores utilizaram, todos eles, de Domenech a Renato Gaúcho. Foi a ordem que os treinadores utilizaram para usar os jogadores da lateral esquerda. Felipe Luiz, do meu ponto de vista, se bem treinado, dá para jogar demais ainda esse ano e o próximo. Mas tem que ser bem treinado, com uma preparação física direcionada para ele conseguir atuar na maioria dos jogos do Flamengo. Já na zaga nós temos Davi Luiz e Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gabriel Noga e Gustavo Henrique. Vocês se desfariam de alguém ali? Trariam mais algum zagueiro? Na lateral direita, nós contratamos o excelente jogador lateral direito lá do Paraguai, muito bom mesmo, moleque, de 19 anos, não vem só para a base não, ele deve atuar no começo do Campeonato Carioca e, se for bem, pode ser que faça parte do elenco principal do Flamengo. Pelo que eu vi de jogos desse lateral direito, ele é muito bom jogador, veloz, recompõe bem, chega bem no ataque. O Flamengo fez uma baita contratação do meu ponto de vista com esse paraguaio na lateral direita. Meio de campo, vocês acham que a gente precisa? Enfim, a gente precisa de muita coisa, tem muita coisa para ser feito no Flamengo e a partir, logo depois da virada do ano, nós teremos aí o Paulo Souza, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, o Fabinho, todos eles direcionados aos reforços do Flamengo. Aqui no nosso canal nós vamos tratar tudo com a maior responsabilidade, como a gente sempre tratou. Precisamos de meias, volantes, o Otávio tá aí na pista querendo voltar, Felipe Coutinho quer voltar pro Brasil, mas quer voltar por 6 meses apenas. A ideia do Felipe Coutinho é vir, mostrar o seu futebol, ser convocado pelo Tite, jogar a Copa do Mundo e voltar pro Barcelona depois. Fala sério, gente. Qual time
profissional aceitaria um jogador por apenas 6 meses? Não dá. Se a gente exige profissionalismo no Flamengo, nós não podemos compactuar com um jogador que quer vir atuar apenas 6 meses, que é o que parece ser o objetivo do Felipe Coutinho, além dele ser muito viceíno. Muitas pessoas começaram a postar alguns vídeos, alguns textos de que ele seria rubro-negro. Eu vi uma reportagem com ele no Esporte Espetacular, onde ele dizia que era viceíno de estar na arquibancada, que sempre esteve nas arquibancadas assistindo os jogos do Vasco, e toda vez que ele vem passar férias no Brasil, ele visita a São Sanitário. Então eu não sei da vida mais pregressa do Felipe Coutinho, não, e no que isso poderia incomodar. Muita gente fala assim, Fabrício, mas não dá para o jogador atuar só no time que ele torce. O Gerson, por exemplo, foi jogar no Fluminense, a contra a vontade, tomando umas palmadas do pai dele, como ele mesmo contou. Mas eu acho que pela rivalidade Vasco e Flamengo, algumas situações ficam insuportáveis. Tem muito rubro-negro que não perdoou o Bebeto até hoje, porque saiu do Flamengo e foi jogar no Vasco da Gama. Então, de lá pra cá também já tivemos alguns jogadores que a torcida dos viceínos ficaram magoados. Quando o Flamengo trouxe o Romário em 95, a torcida do Vasco ficou melindrosa. Edmundo também jogou no Flamengo e os caras demoraram um tempo para perdoar. Então eu não sei se o Felipe Coutinho teria coragem de vir jogar no Flamengo. Agora o que eu sei é o seguinte: jogar apenas 6 meses no Flamengo, pra mim não adianta de nada, não resolve absolutamente nada. A gente não pode ser um clube de aluguel onde o jogador vem, mostra o seu potencial apenas para servir a seleção brasileira. Mas aí eu deixo vocês opinarem aqui embaixo sobre o que vocês pensam a respeito de tudo isso. Mas o grosso desse vídeo mesmo é a entrevista do Marcos Braz. Agora que ele já escolheu um novo treinador, já escolheu a comissão técnica, ele abriu a boca numa exclusiva lá para os canais TNT Esportes e contou todo o processo desde que eles chegaram em Portugal até eles fecharem com o Paulo Souza, passando inclusive pela situação do Jorge Jesus. Já aviso a vocês que ele não está bento, não está naquele dia tranquilo, sossegado, ele está meio magoado pela quantidade de coisas que saiu na imprensa, pelas críticas que saíram na imprensa, pelo tom pejorativo que muitas vezes a imprensa tratou essa caminhada deles lá em Portugal. Tá bem, assim, na defensiva com relação à situação do Jorge Jesus. Eu achei a matéria muito interessante e por isso eu quis trazer o vídeo aqui para vocês. Vou soltar agora para vocês assistirem a matéria do Marcos Braz. Mas antes eu queria pedir a vocês alguns detalhes. Como eu falei, já temos comissão técnica, já temos também treinador. Agora eu queria saber quais são os pontos fracos que você, que me acompanha aqui no canal, acha que o Flamengo tem, que o Paulo Souza deveria analisar. Eu fiz com vocês rapidinho aqui o gol, a lateral direita, a lateral esquerda e a zaga. Mas fora esses 4 setores, onde mais vocês acham, se é que vocês acham, que o Flamengo precisa melhorar? E pergunto mais, aguçando mesmo a sua inteligência e o seu conhecimento. Dá para aproveitar os jogadores que a gente tem nas posições que a gente acha que são carentes no Flamengo? Tem como mexer nisso? Tem como o Paulo Souza dar jeito em alguns jogadores? Por exemplo, o Vitinho no lugar do Arrascaeta, é o reserva natural do Arrascaeta hoje. O Paulo Souza pode incrementar alguma coisa no futebol do Vitinho para ele passar a ser efetivamente o substituto do Arrascaeta? O Kennedy como substituto do Everton Ribeiro? O Paulo Souza consegue fazer alguma coisa para melhorá-lo do lado direito sem precisar contratar ninguém? Rodinei na lateral direita com Paulo Souza pode mostrar um futebol que ainda não mostrou no Flamengo, de consistência na lateral direita? Ou vocês acham que não, que tem que vender, que tem que negociar e trazer novos jogadores? Eu queria muito que vocês contribuíssem com a opinião de vocês em cima dessas situações, desse aspecto, para eu poder entender como que está funcionando a cabeça do torcedor rubro-negro de verdade neste final de ano de 2021. É claro, vocês não podem deixar de nos ajudar com o seu like, com a sua inscrição e com o compartilhamento dos nossos vídeos, porque o YouTube está de férias e não está ajudando, não está notificando ninguém. Então bora ver aí a entrevista do Marcos Braz
e comentar sobre a entrevista e tudo isso que eu perguntei para vocês. Tamo juntos? Eu volto com mais informações do Mengão Queridão, tão logo a gente as tenha. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras! Primeiro, foram dias intensos aqui em Portugal, muitas viagens, muitas conversas. O quão satisfeito você e a sua equipe está nesse momento por ter fechado com o Paulo, e quais foram os fatores que fizeram esse acordo dar certo? Primeiro, assim, foi muito intenso, mas na minha avaliação não foram tantos dias. As pessoas deram uma conotação no começo, até pejorativa, porque tinham interesse para isso, alguma parte da imprensa, achando que tinha novela, que tinha seriado. Não teve nada. O Flamengo chegou aqui numa semana e é fácil você fazer a conta dos dias. E na outra semana, o Flamengo já tinha o técnico, com a comissão técnica, com todas as pessoas envolvidas que a gente achava que deveria contratar, já contratada. Tiveram algumas movimentações após isso aí, que nada tem a ver com o Flamengo, e que deu parecer que iria estar em curso umas outras ações. Mas não foi nada disso. O técnico que a gente contratou tinha um contrato, a gente tinha que respeitar a maneira em que o técnico queria encerrar esse contrato. Ele fez boas relações aonde ele estava trabalhando e ele, com muito cuidado, da maneira dele, ele rompeu esse contrato. Foi isso que aconteceu. O Flamengo está aqui há 15 dias, porque depois, 10 dias, porque depois a gente teve que, com esse técnico, fazer algumas reuniões para que ele entenda, para que a gente desse as informações a ele do que ele estava precisando. O Paulo conhece bem o elenco do Flamengo, apenas precisava de outras informações mais internas para que começasse a trabalhar. E já está fazendo isso aí já há algum tempo. Falando do Paulo, o que te agradou mais das conversas? O que fez vocês escolherem o Paulo e o Paulo também escolher o Flamengo? O Paulo é um grande treinador, passou por países e clubes que a gente entendia que capacitavam ele. Pessoa preparada, uma comissão técnica que a gente entende que é bem acima da média. Por alguns pontos que nos deixou tranquilo. Foi a primeira pessoa a que a gente fez as reuniões, uma reunião extensa, um dia depois que a gente chegou aqui. Então foi isso, era uma decisão difícil pelo conjunto da obra, né? Mas eu deixei por várias vezes. Isso aí tem gravado, não sei se foram para vocês, mas que o objetivo do Flamengo central era vir a Portugal, contratar um técnico, uma comissão técnica que a gente entendesse, que fosse capacitada para tocar o Flamengo em 22. E que tinham outras pessoas, tinha uma outra pessoa, que era uma opção razoável pelo histórico recente, por tantas conquistas que teve. A gente veio para cá, não foi possível exercer essa opção, a gente rapidamente resolveu de outra maneira. É óbvio que a torcida do Flamengo, logo em seguida depois do anúncio, reagiu de forma positiva ao nome do Paulo. Mas muita gente quer te perguntar o que eu vou te perguntar agora. Por que o Flamengo não esperou, ou se não foi possível esperar
o técnico Jorge Jesus, até porque agora ele está fora, em definitivo, do Benfica. Abraço. Olha, o que eu posso falar para você é que quando o Flamengo chegou aqui na Europa, o tempo era nosso aliado, né? O Flamengo só iria se apresentar no dia 10, a gente poderia fazer algumas ações aqui, a gente tinha um tempo razoável para entender e conhecer um ou dois técnicos. E quando o Flamengo entendeu que o tempo começou a não ser nosso aliado, a gente com calma decidiu. Foi isso que aconteceu. Claro, direto. Eu entendo a preocupação da torcida do Flamengo. Eu respeito a preocupação da torcida do Flamengo em relação a ser um determinado nome que poderia estar em questão. Mas o Marcos Braz poderia até querer esperar mais um pouquinho, mas o vice-presidente de futebol do Flamengo chegou no limite e não podia esperar mais um dia. Isso eu posso também falar do Bruno Spina, como Bruno Spina e o diretor executivo do futebol do Flamengo. Chegou a um determinado momento que a gente entendeu que o tempo não era mais nosso aliado, colocaria em risco algumas as ações, e o Flamengo veio para cá muito determinado, muito bem planejado. Não adianta as pessoas falarem que teve novela, que não teve novela nenhuma. Mais uma vez, em uma semana o Flamengo tinha um técnico já direcionado, já dentro do norte. E foi isso que aconteceu. A gente espera que 2022 seja um ano muito feliz, de vitórias. Eu tenho convicção de que nesse momento foi a melhor escolha para o Flamengo. Só para fechar, cronograma a partir de agora em relação a Paulo, comissão, quando eles chegam no Brasil, se já tem muita coisa planejada em relação à apresentação, coletivo oficial, ou isso ainda não está no radar de vocês? Não, o Flamengo, o Paulo está fazendo reuniões com a comissão técnica dele, que são 7 pessoas, de dois países diferentes, 3 países diferentes. A gente está dando informação direto para ele. A gente fez algumas reuniões, porque a reunião com o Paulo, com o técnico, ainda não contratado, é uma. Depois que está contratado, você dá um pouco mais de informação, você dá um pouco mais de encaminhamento para que ele tome a decisão e que faça o trabalho dele. E é isso que a gente vem fazendo. Ontem a gente teve reunião com o Paulo, a gente teve reunião no meio da tarde com o Paulo, ainda no aguardo pela efetivação, né, pelo anúncio geral. E é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, pausa total, porque hoje é dia 30, a gente não consegue mais, o Paulo está 1h30 daqui. O Bruno já deve estar, nós já estamos daqui a pouco retornando para o Brasil. E é isso. Agora o Paulo e a comissão técnica dele devem ir na primeira semana, com certeza irão na primeira semana. Uma questão de logística aí, que os voos todos lotados, mas com certeza a gente vai ajustar isso, normal, final de ano. E a gente também não queria que o Paulo fosse logo no primeiro momento, porque tem coisas particulares para resolver aqui. A gente queria que resolvesse, que a comissão técnica resolvesse esses pontos particulares, para que quando batesse no Rio de Janeiro já ficassem o maior tempo possível e comece o trabalho lá, que tem muito trabalho para fazer.
Tá bom, obrigado, Braço. Obrigado por falar com a TNT Esportes. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês, de toda a torcida do Flamengo. E feliz ano novo para você e para todos aí. Obrigado. Obrigado.